Graça e paz, meus irmãos, boa noite. Mais um dia nós estamos aqui reunidos para louvar e engrandecer o nome do nosso Senhor Jesus, que possamos cultuar novamente a Ele, entregando as nossas vidas, o nosso louvor e a nossa adoração somente para a honra, glória do nome dEle. Vamos começar louvando ao nosso Senhor com o hino 60 do cantor cristão, Coroai. Vamos iniciar a música então novamente. Saudai o nome de Jesus, arcanjos vos prostrai, o Filho do glorioso Deus com glória coroai, o Filho do glorioso Deus com glória ó escolhida geração do bom e eterno Pai, o grande autor da salvação, com glória coroai, o grande autor da salvação, com glória ó perdoados por Jesus, alegres adorai, o Deus de paz, o Deus de luz, com glória coroai, o Deus de paz, o Deus de luz, com glória raças, tribos e nações, ao Ele bem a quem quebrou os grilhões, com glória coroai, a quem quebrou os grilhões, com glória Vamos fazer juntos a leitura bíblica que se encontra no Salmo, capítulo 89, versos de 5 a 8. Todos juntos? E os céus louvarão as tuas maravilhas, ó Senhor.
a tua fidelidade também na congregação dos santos. Pois quem no céu se pode igualar ao Senhor? Quem entre os filhos dos poderosos pode ser semelhante ao Senhor? Deus é muito formidável na Assembleia dos Santos e para ser reverenciado por todos os que o cercam. Ó Senhor, Deus dos exércitos, quem é poderoso como tu, Senhor, com a tua fidelidade ao redor de ti. Amém. Só o Senhor é poderoso e tem sido fiel às nossas vidas. E vamos louvar a Ele, afirmando que Ele é fiel, com o hino 25 do HCC. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pelo poder aos teus filhos darás, nunca mudaste, tu nunca faltaste, tão como eras, tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, promessas sem fim. Tua misericórdia me sustenta e guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Flores e frutos, montanhas e mares, solo a estrela do céu a brilhar. Tudo criaste na terra e nos ares, todo o universo vemos te louvar. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, promessas sem fim. Tua misericórdia me sustenta e guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Pleno perdão das mais segurança, cada momento alegria, Senhor. Pelo ouvido, doce esperança, escutaremos o teu hino Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, promessas sem fim. Tua misericórdia me sustenta e guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Oremos. Pai, obrigada, Senhor, pela tua fidelidade às nossas vidas. Te agradecemos porque tudo aquilo que o Senhor promete, o Senhor cumpre sobre as nossas vidas, ó Deus. Te pedimos que o Senhor permaneça cuidando de cada um de nós, continue nos abençoando conforme a tua vontade, Senhor, e que a tua vontade seja feita nas nossas vidas, ó Deus.
Nos faça fiéis a Ti também, Senhor. Nos faça permanecermos firmes na Tua mão sobre o Senhor, no Teu cuidado, ó Deus. Que a nossa vida seja completamente consagrada a Ti, que todo o nosso ser seja entregue ao Senhor, ó Deus. E que seja lá o que aconteça conosco, ó Pai, sejamos gratos por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, ó Deus. Por todas as bênçãos já concedidas e aquelas que ainda serão alcançadas. E que mesmo em meio ao sofrimento, possamos ver a Tua graça e a Tua glória sobre nós e nos alegremos diante das tribulações, Senhor. Continua com a vida de cada um de nós, ó Deus, a Tua igreja não somente aqui em Bicorde, mas a Tua igreja ao redor do mundo inteiro. Nos fortalece através do Teu Espírito, Senhor, para que permaneçamos firmes até o dia da Tua volta, Senhor. Dessa forma nós te oramos, gratos, no doce nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Nesse momento nós vamos ter o nosso momento de gratidão e consagração ao Senhor, nosso momento de entrega das nossas vidas, um momento especial. Nós que estamos aqui, que seja um momento de consciência daquilo que precisamos mudar, daquilo que precisamos verdadeiramente consagrar ao Senhor, que seja um momento de íntimo pensar para que a gente realmente se transforme conforme a vontade dEle. E vamos fazer a leitura bíblica antes, no Salmo 90, no versículo 16 e 17. Vamos ler juntos. Apareça a Tua obra aos Teus servos e a Tua glória sobre os Teus filhos. E seja sobre nós a formosura do Senhor, nosso Deus, e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Amém. Que o Senhor esteja guiando as nossas vidas. Vamos louvar o hino com os jovens, nesse momento de consagração ao Senhor, e que esse hino seja o seu momento de louvor e adoração a Deus, de consagração e entrega a Ele. Amém. Tua é a glória e o poder, Tu és para sempre Rei. Honra e majestade estão diante do Senhor. Não existe nenhum Deus que seja digno como Tu. Nada vai me separar de Ti. Tu és a própria vida em mim. Não deixarei de Te louvar, não deixarei de Te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra Te adorar. Não deixarei de Te louvar, não deixarei de Te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra Te adorar. Tua é a glória e o poder. Tu és pra sempre Rei. Honra e majestade estão diante do Senhor. Não existe nenhum Deus que seja digno como Tu. Nada vai me separar de Ti. Tu és a própria vida em mim. Não deixarei de Te louvar, não deixarei de Te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra Te adorar. Não deixarei de Te louvar, não deixarei de Te buscar. És a razão da minha vida. Vivo
vivo pra te adorar. Não deixarei de te louvar, não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida, vivo pra te adorar. Não deixarei de te louvar, não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida, vivo pra te adorar. Amém. Senhor, te somos gratos por este dia, Senhor. Te somos gratos pela vida. Te somos gratos porque estamos aqui. Te somos gratos porque Tu nos deste vida. Tu nos deste condições, Senhor, para que possamos Te louvar, Te honrar, exaltar o Teu santo nome com aquilo que temos, Senhor. Que o Senhor possa vir abençoar a vida de cada um, Senhor, que contribui. Abençoar a vida dessa igreja, Senhor, que nunca nos falte nada, Senhor. E aquele que não tem, Senhor, que possa estar Te honrando com os Seus dons e Seus talentos, Senhor. Porque eu sei que Tu recebes, Senhor. E é isso que eu Te peço e agradeço. Fica conosco. Amém. Vamos continuar louvando ao Senhor com o hino 521 do Cantor Cristão, Jerusalém. Dormindo no meu leito, em sonho encantador, onde eu vi Jerusalém e o templo do Senhor. Ouvi cantar crianças em meio ao seu cantar. Rompeu a voz dos anjos do céu.
Vamos ler juntos Apocalipse, capítulo 7, versículos 9 ao 12. Todos juntos? Depois dessas coisas, olhei e eis aqui uma grande multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. E clamavam com grande voz, dizendo: Salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciãos e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre os seus rostos, e adoraram a Deus, dizendo: Amém, louvor e glória e sabedoria e ação de graças e honra e poder e força ao nosso Deus, para todos sempre. Amém. Amém. Só o Senhor é digno de todas essas coisas. Vamos louvar mais uma vez com o coral e logo em seguida teremos a proclamação da palavra com o pastor Edivan.
Meus irmãos, eu vou aproveitar que o templo está parcialmente vazio, quase vazio, para falar-lhes sem a máscara, já que a distância de 3 irmãos que estão aqui à minha esquerda é consideravelmente grande, 6 metros. Eu espero não contaminá-los. Não estou mais contaminando os irmãos. 2 à minha direita, 3 à minha esquerda. E eu espero não atingi-los e não ser atingido. Mas estamos já, graças a Deus, sem contaminação, ou sem contaminar os irmãos. Estamos tomando todos os cuidados e eu espero que nessa noite, com essa mensagem que vou trazer para vocês, que trago para vocês da parte de Deus, consiga contagiá-los, contaminá-los com a palavra de Deus, com o Espírito de Deus, com o Evangelho. Mas, meus irmãos, antes eu tenho alguns avisos. O primeiro aviso é sobre a sala de oração. Há uma sala de oração todas as manhãs, de 6 às 7. Nós entramos geralmente mais cedo, 10 para as 6. O link da sala de oração, ele é mandado para os grupos. Pibicorde comunica, a igreja que ora, diáconos, conselho diretor e classes de EBD. Algumas classes de EBD se recebem através de alguns alunos, através de alguns irmãos. E então nós fazemos um encontro na sala de oração, sala online. E aí, meus irmãos, nós temos tido muito resultado dessas orações. Precisamos orar mais, precisamos de oração. Então, você está convidado. Outro aviso é que a EBD está fazendo matrículas. Como toda escola, todos os anos, nós temos matrículas abertas. Faça sua matrícula, faça sua inscrição, renove a sua inscrição se você não participou esse ano. Nós estamos voltando aos poucos, voltando às aulas presenciais. Já temos algumas salas se reunindo aqui no templo. Então, faça a sua matrícula para a EBD. Também, plano de leitura da Bíblia. Os jovens têm confeccionado esse plano de leituras todos os anos, e todos os anos nós seguimos a orientação desse calendário de leitura. Nós temos de janeiro, 1 de janeiro, a 31 de março. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué e Juízes. 7 livros para nos alimentar. Outras leituras faremos, com certeza, outros textos, outros livros da Bíblia, mas esses são nossa caminhada de leitura da Bíblia. Plano de leitura da Bíblia, de Gênesis a Juízes, de 1 de janeiro a 31 de março. Plano de leitura da Bíblia. Irmãos, próximo domingo nós teremos cultos presenciais, manhã e noite. Manhã 9h30, noite 18 horas. Todos estão convidados, todas estão convidadas. Até 200 pessoas no máximo, no máximo. Estamos voltando e vamos voltar aos poucos, com todo cuidado. Agradecemos ao irmão João Bartolomeu pela sanitização do ambiente e louvamos a Deus pelos irmãos que estão trabalhando na mídia, na sonoplastia, no louvor, como nós ouvimos agora
excelente louvor para a glória de Deus. E então vamos trabalhar, vamos continuar trabalhando, vamos louvar a Deus. Venha, até 200 pessoas. Nós vamos fazer o acesso através de inscrição. Domingo de manhã vai pregar aqui o pastor Ivaldo Santos. E à noite também alguém da equipe dele. Ele trabalha com discipulado. Os irmãos se lembram que nós estamos num plano de doa-se. Um plano que fala de doação de vida. O discípulo de Jesus Cristo doa-se. E a primeira letra da palavra doa-se, do acróstico doa-se, é discipulado. E próximo sábado, à tarde e pela manhã e à noite do domingo, nós teremos pastor Ivaldo Santos e equipe nos falando sobre a sua experiência no campo missionário com discipulado. Então nós vamos começar à tarde às 15 horas. Os irmãos do discipulado, os grupos de discipulado estarão presentes aqui no templo e nós vamos ver que condição teremos de transmitir, mas a princípio o encontro será presencial no templo. Nós esperamos ter mais de 50 pessoas que são discipuladores, ou que querem ser discipuladores, que pretendem obedecer ao ide de Jesus. Jesus disse: ide, fazei discípulos. Então, você quer obedecer ao ide de Jesus, quer aprender, quer fazer um curso breve sobre discipulado, venha sábado às 3 horas da tarde participar conosco. No domingo de manhã, o pastor Ivaldo vai pregar, e domingo à noite também, nós devemos participar e ouvir e agradecer a Deus pela oportunidade que Ele nos dá de fazermos a sua vontade. Então, esses avisos, não esqueçam: sala de oração, 6 horas da manhã, todos os dias, online. Não é aqui no templo, é em casa, online. EBD, faça sua matrícula. Plano de leitura bíblica, de Gênesis até Juízes, de janeiro a março. E cultos presenciais domingo próximo. E sábado à tarde, 3 horas, e de manhã no domingo, e à noite, 18 horas, nós temos um encontro com a ordem de Jesus, a grande comissão. Ide, fazei discípulos de todas as nações. É a ordem de Jesus. Então, meus irmãos, não esqueçam desse roteiro, desses avisos que são importantes para a sua vida, para o seu trabalho, para a igreja, para todos nós. Meus irmãos, nós estamos trabalhando com Jesus me encontrou. Jesus me encontrou. E ouvimos aqui mensagens muito boas, excelentes até, da palavra de Deus, dos encontros de Jesus. Ouviremos também quarta-feira sobre um encontro de Jesus com um personagem. Mas o importante de tudo é que Jesus nos encontrou. Jesus me encontrou, Jesus lhe encontrou. Jesus está buscando pessoas, veio buscar e salvar o que se havia perdido e nos encontrou. No último dia do ano, nós estávamos concluindo o culto, quando um jovem chamado Anderson nos procurou, veio à frente. Jesus o encontrou. Nós precisamos discipulá-lo, ajudar ele a prosseguir na caminhada com Jesus. Meus irmãos, abram suas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 1. No último dia do ano, eu falei com os irmãos sobre
a motivação, motivo da nossa esperança. Nós no Natal ouvimos novamente a mensagem do nascimento de Cristo e nos enchemos de esperança. A proposta daquele culto do Natal foi da igreja primitiva trazer um recado para nós, para a igreja de hoje, igreja do século I, falando para a igreja do século XXI. E aí recebemos a notícia: Jesus nasceu, é Natal, Jesus nasceu. Nós podemos nascer de novo a partir dele, e ele tem nos dado um caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ele nos mostra, nos leva ao Pai. Então, no dia 31, nós, cheios da graça de Deus, cheios da mensagem do Evangelho, cheios da mensagem do Natal, do nascimento de Jesus, nos enchemos de esperança, nos enchemos de vigor, de ânimo, e falamos da esperança que está no sangue de Jesus, no nascimento de Jesus, na morte de Jesus, na ressurreição de Jesus. Jesus continua entre nós, Jesus está entre nós. Cantamos a glória de Deus, cantamos a nossa esperança e louvamos a Deus pelos cantores, pelos sonoplastas, pela mídia. Louvamos a Deus por todos os que trabalharam, pelos que serviram a Deus nesses dias. Louvamos a Deus. E aí, meus irmãos, hoje eu quero ainda tratar com os irmãos no capítulo 1 do Evangelho de João, que faz uma ligação, como a gente chama hoje no século 21, faz um link entre o Gênesis, a criação, e o Evangelho, a redenção. E nós sabemos que desde Adão, desde a queda do homem, que Deus vem trazendo de volta o homem perdido, buscando e salvando o que se havia perdido. E que a mensagem do Evangelho, ela é boas novas, ela é uma boa notícia, mas ela já vem desde o princípio, desde a queda que o Senhor providencia. O Senhor providenciou até antes da queda o remédio, a cura para as escoriações, para a morte. Que o homem não foi só acidentado, não foi só incidentado, não foi só quebrado, não foi só arranhado. O homem foi morto nos seus delitos e pecados com a queda. Então o homem morreu e ele passou a morte de geração em geração, de geração em geração, assim como o apóstolo Paulo nos fala que por intermédio de um homem entrou o pecado no mundo, e com o pecado entrou a morte, e a morte se multiplicou de geração em geração, e o salário do pecado é a morte. E aí, essa mensagem é nova, mas ela é desde o princípio, desde a queda, desde a eternidade, que a mensagem que glorifica a Deus é a salvação em Cristo Jesus, é a volta do homem para Deus, a restauração, a ressurreição, novo nascimento. Meus irmãos, então, vejamos capítulo 1 de João, essa ligação entre Gênesis e o Evangelho. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Está vendo aí o Gênesis? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E João, o evangelista João, que também é o autor das cartas, ele na sua primeira carta primeira carta de João, ele começa a sua primeira carta falando também das coisas da origem, do Espírito, ou do princípio. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao Verbo da vida. Então, o Evangelho pregado por João, a mensagem trazida por João, é uma mensagem
desde o princípio, é uma mensagem do Gênesis. Nós entramos na EBD esse ano de 2021, no Gênesis, aprendendo sobre a criação, aprendendo sobre a amizade de Deus, ou a chamada de Deus para Abraão, para aí começar uma nova geração, uma nova criação, o relacionamento de Deus com o homem. E aí começa uma nova criação, uma nova criatura e uma nova criação. Então João inicia o evangelho que leva o seu nome, nos apresentando Jesus como Verbo de Deus. E Logos significa palavra, palavra proferida a viva voz. Deus não é em Jesus, até Jesus, sim, entre aspas. Deus é uma voz oculta que se expressa através dos profetas. Mas como diz o autor da carta aos Hebreus, ele falou de várias maneiras aos pais, pelos profetas, e agora nos fala através do seu Filho. Então, o Logos significa palavra falada a viva voz. Viva voz. A voz, o Logos de Deus esteve entre nós, está aqui, esteve presente fisicamente, está hoje em espírito. O Logos de Deus expressa a ideia de Deus, o plano de Deus. A comunicação com Deus é restabelecida. O homem estava desconectado, não havia sinal, mas com Jesus o sinal se refaz. Estamos conectados novamente com Deus. Há uma proposta melhor do que qualquer plano de comunicação, do que qualquer plano de internet. É a comunicação viva com o vivo, com o eterno, com o Logos da vida. Jesus é a palavra de Deus encarnada. Ele é a revelação de Deus, de quem é Deus. Por isso ele começa, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. João está falando de Jesus. E quando João diz, meus irmãos, que tem uma percepção, quando João diz que ele viu, que ele apalpou, que ele percebeu, ele está falando de uma percepção espiritual, de uma percepção especial. Não é uma percepção assim como eu estou vendo lá na rua os carros passando, como eu estou vendo os irmãos aqui, como eu estou vendo os bancos, como eu estou vendo tudo que eu vejo diante dos meus olhos, mas é uma percepção interior, uma percepção espiritual, uma percepção especial, uma percepção de revelação. E aí Jesus é a palavra de Deus encarnada, ele é a revelação de Deus e de quem Deus é, de quem é Deus. O Verbo de Deus participou ativamente da criação. É o que João vai dizer, ele diz, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Então, Jesus é partícipe da criação, ativo na criação. O Verbo de Deus participou ativamente da criação de todas as coisas e as mantém ainda hoje. Não só criou, mas mantém, ele é o mantenedor. E aí nós lemos, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. É que antes de Cristo, antes da mensagem do Messias, do Salvador, do Senhor, a humanidade viveu e vive hoje, a grande maioria, em trevas, na escuridão, no pecado. Mas com Jesus, ele é a luz estava nele, e a vida era a luz dos homens. E João está falando aqui de Jesus, o Verbo de Deus encarnado, o Logos de Deus,
o amor de Deus encarnado, é disso que João está falando, ele está falando de Jesus, por isso ele diz estava nele, porque era uma pessoa física, de carne e osso. Se ele estivesse falando só do Espírito, ele poderia dizer, ou nós podemos dizer, está nele. Mas João está falando de um momento na história da humanidade que durou cerca de 30, 35 anos, em que Jesus foi carne, Deus foi carne e sangue e vida entre nós. Então, ele é hoje, porque ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, mas ele estava fisicamente, é isso que João está dizendo, ele estava nele e era a luz dos homens, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Basta que você ligue uma vela num quarto escuro, onde há total escuridão e trevas, e você liga uma vela, por pequena que seja, e se estabelece a luz. Se estabelece a luz. E aí um mestre do povo nasce de uma mulherzinha pequena, do meio do povo, e aquela criança é a luz, e ele cresce, ele é a luz, e aquela luz que é ele, ou essa luz que é ele, dissipou as trevas não resplandecem, as trevas não prevalecem, ele resplandece sobre as trevas não prevalecem contra ele. É isso que João está dizendo. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. As trevas não o venceram, porque ele passou por essa terra e não se contaminou com o pecado. Trevas também é sinal de pecado, é sinônimo de pecado. Quando João ele traz nas suas cartas e no Evangelho a ideia da luz, ele traça o perfil do crente salvo em Jesus Cristo, do crente que nasceu de novo. Ele é luz, ele vive na luz, ele não anda mais em trevas, e aquele que anda em trevas está mentindo. Se diz que crê em Deus, crê em Jesus, está mentindo. Então, a luz resplandece sobre as trevas também nesse sentido. Ele veio como testemunha para... Aí vem o verso 6, ele trata de outro João. Nós estamos tratando aqui de João Evangelista, que escreveu o Evangelho, e escreveu as cartas, e escreveu o Apocalipse. O João que nós tratamos até agora. E aí o João Evangelista agora ele passa a falar de um outro João. Não confunda. Tem gente que pensa que o João que escreveu é o João Batista. Tem gente que pensa que o João Evangelista foi decapitado. Não confunda. E aí no verso 6 ele diz: houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que vinda ao mundo ilumina todo homem. Então, João está falando de João Batista. E você sabe também que ele foi chamado de João Batista porque ele batizava. O João o batizador. E aí, o evangelista João, ele está dizendo que o João Batista não é a luz, nem o podia ser. No máximo que ele é a lua. Você sabe o que a lua traz de claridade para a terra, de onde vem? Vem do sol. Então João é um satélite, João é uma lua que reflete a luz de Deus, reflete a glória de Deus. E ele vem para anunciar Jesus, para que as pessoas se preparassem para o reino de Deus, se preparassem para receber Jesus. Então João Batista não é a luz, e ele próprio disse: eu não sou o Cristo. E aí perguntaram os mais velhos: e quem você é?
Nós precisamos saber para divulgar quem você é. Ele disse: eu sou apenas a voz do que clama no deserto. É uma voz profética, é uma voz que vem desde o Éden, é a voz do que clama no deserto. O deserto estava ali escuro, sem vida, mas a voz começa a clamar e o deserto começa a florescer. É o deserto do coração dos homens. A voz do que clama no deserto é João. E ele não era luz, é o que diz a palavra de Deus. Mas em sua encarnação, o Verbo de Deus, verdadeira luz, abriria o entendimento da humanidade sobre a revelação de Deus, desde os tempos antigos, e ele agora vem para esclarecer todos os mistérios. Então Jesus vem, e é por isso que ele é chamado de a luz, porque ele vem para esclarecer todos os mistérios. Ele vem para apresentar Deus, para revelar Deus, revelar o eterno. Verso 18 do capítulo 15, do primeiro capítulo, 18 do primeiro capítulo de João, esse capítulo que nós estamos lendo, diz: ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Então Jesus veio para revelar Deus. E meus irmãos, há 8 sinais, ou 7 sinais, mas foi acrescentado um sinal a mais, e é interessante esse sinal. Eu também acrescentaria um outro, o 9º sinal da revelação de Deus em Jesus, ou de Jesus revelando Deus, mostrando Deus, apresentando Deus. E no Evangelho de João tem pelo menos 8 sinais ou 9 sinais, mas tem os sinais de cura. Por exemplo, a água transformada em vinho. Esse foi um sinal maravilhoso, um milagre incrível, maravilhoso, mas os irmãos ali de Caná da Galileia viram, e nós vemos com os olhos da fé, vemos com os olhos deles. Jesus transformou a água em vinho. Esse é o primeiro sinal. O segundo sinal, ou terceiro sinal, eu depois vou dizer quais são os sinais que eles não estão muito bem considerados, mas um segundo sinal seria o filho de um nobre que foi curado à distância. Jesus disse: vai, teu filho será curado. E ele vai para casa, ele chega em casa e o filho dele está curado naquela hora que Jesus falou. Então o filho do nobre curado à distância, paralítico curado no sábado. As multiplicações de pães também é um sinal que evidencia a presença de Deus, ou Deus entre os homens. A visita ou a vista restaurada do cego de nascença. E por último, Lázaro chamado de volta dentre os mortos. Aí quais os 2 que seriam acrescentados como sinais também da presença de Deus entre nós, entre os homens, na pessoa e obra de Jesus Cristo? Seria o batismo de Jesus, que é um grande sinal, pois o Espírito Santo de Deus aparece ali em forma de pomba, e a voz de Deus se expressa dizendo: este é o meu filho amado, nele tenho prazer. Então é um sinal gracioso, grandioso da presença de Deus entre nós. Também quando Jesus, com uma vara na mão, ou uma azorrague, um chicote, ele expulsa do templo os vendilhões. E ele diz: a casa de meu pai é chamada de casa de oração, será chamada de casa de oração. E ele expulsa os vendilhões. E aquilo também é um sinal. Mas se você quiser sinais em João, de que Deus estava presente em Jesus, que Jesus é Deus, como diz João, já esses são suficientes. Mas aí também vem o capítulo 20 do Evangelho de João, versos 30 e 31, que falam sobre os sinais, muitos sinais, e o objetivo do livro e o objetivo dos sinais. Capítulo 20, versos 30 e 31, João diz assim: na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro.
Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhas vida em seu nome. Essa é a objetividade, o objetivo de João. Mas também no capítulo 21, 25, a palavra de Deus nos diz: há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Então, meus irmãos, realmente são muitos os sinais, muitas as evidências, e nós hoje, nascidos de novo, salvos pela graça, que temos o Espírito Santo de Deus, que somos a igreja de Jesus Cristo, que somos o templo do Espírito Santo juntos, hoje, se todas as Bíblias fossem rasgadas, queimadas, nós já teríamos esses sinais no nosso coração. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso, porque o Espírito Santo de Deus já nos esclareceu, já nos trouxe evidência da sua presença. Jesus nos encontrou. E eu quero trazer também para os irmãos 3 confissões que eu acho, eu creio, eu entendo, eu aprecio como belíssimas e apropriadíssimas. 3 confissões. A primeira de Natanael, capítulo 1, verso 49. Então exclamou Natanael: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Meus irmãos, Natanael era um homem, conforme Jesus disse, sem dolo. Um homem em quem não há dolo. Verdadeiro israelita em quem não há dolo. Não havia mentira, não havia idolatria, não havia vaidade em Natanael. Dolo é isso. É mentira, vaidade, idolatria. Não havia em Natanael nada disso. Você imagina o que é uma pessoa encontrada por Jesus, que não tem vaidade, que não tem dolo, que não tem mentira, que não tem esses vícios que nós temos, que nos impedem de ver a glória de Deus definitivamente. Natanael era assim. Quando Jesus o encontrou, ele disse a Jesus: Tu és mestre, tu és filho de Deus, tu és o rei de Israel. Que coisa linda, irmãos, essa confissão. Confissão. É uma boa confissão para você fazer todos os dias em oração. Faça a sua oração melhor do que você fez no ano de 2020. Você fez umas orações assim: Senhor, cura fulano, cura Beltrano, Senhor, faz isso, faz aquilo, Senhor, me dá aquilo, Senhor, me dá aquele concurso, me dá a coisa. Ou você pediu tanta coisa, e eu acho que você deve pedir mesmo, porque só é a Ele que a gente pode pedir, mas faça diferente. Confesse que Jesus Cristo é Deus, que Jesus Cristo é o Filho de Deus na sua oração. Faça uma oração melhor. Faça uma oração melhor. Ore a palavra de Deus. Ore a palavra de Deus. Isso vai fazer muito efeito. Vai fazer muita diferença. Uma outra confissão que eu aprecio, que eu gosto muito, está registrada em Mateus capítulo 16, verso 16. É uma confissão das melhores, não é? Porque todas elas são a mesma confissão, na verdade, mas essa também é muito boa. Não posso dizer que uma é melhor do que a outra, mas Mateus 16, 16, Pedro diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Que confissão maravilhosa, irmãos. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Que coisa linda. Que coisa maravilhosa para ser dita por um ser humano. E um ser humano feito Pedro. Ao contrário de Natanael, Pedro era vaidoso. Pedro era orgulhoso. Pedro era chato. Era inconveniente. Era tímido, medroso. Ao contrário de Natanael. Natanael foi logo dizendo assim: E pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Natanael não era fraco não, mas Pedro era. Pedro era fraco. Então quer dizer o quê? Quer dizer que Jesus encontrou fracos e fortes. Jesus encontrou os fraquinhos. Todos nós somos fracos. Jesus encontrou a mim. Se Ele encontrou a mim, Ele encontra você. Ele pode encontrar você.
venha para a mira, venha para perto. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, deixe o ímpio o seu caminho mau, converta-se ao Senhor. Ele é rico em perdoar, rico em misericórdia. Então, meus irmãos, essa é a confissão de Pedro. Jesus pergunta: e você, o que você diz de mim? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Coisa maravilhosa saber disso. Aí Jesus disse: mas não foi carne e sangue que te disse, Pedro. Não foi André, não foi Tiago, não foi João. Foi Deus que te disse. Essa revelação vem de Deus. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Vem de Deus essa revelação. E a terceira e última revelação é a de Tomé. Capítulo 20 de João, Evangelho de João, capítulo 20. A confissão de Tomé, quando ele diz: meu Senhor, meu Deus. Que coisa linda. Capítulo 20, verso 28 de João, Evangelho de João. Respondeu Tomé: Senhor meu e Deus meu. Tomé viu os cravos nas mãos de Jesus, as feridas. Viu também o lado. Jesus disse: bota a tua mão aqui no meu lado e vê que tem uma furada de lança, porque Tomé observou aquele homem furando Jesus na cruz. Então bota a tua mão aqui e vê que tem uma furada de lança ainda hoje. Vê meus pés que estão cravados, ainda estou assim com eles. Então ele disse: Senhor meu e Deus meu. Meus irmãos, que coisa linda, que bênção. Que bênção. Então, para terminar essa palavra e dar a você um direito de resposta, privilégio de resposta, eu quero lhe dizer: Jesus é a expressão criadora de Deus, o Logo, o Verbo. Jesus é Deus encarnado. Jesus é a palavra de Deus em ação. Deus através do seu Filho. Deus, através da sua palavra, criou tudo, absolutamente tudo do nada. Deus criou tudo, absolutamente tudo, do absolutamente nada. Deus criou. Deus é o Criador e sua palavra é o agente. A luz resplandece nas trevas. Então não importa o pecado que você cometeu, não importa as trevas em que você se encontra, Jesus é luz, Deus é luz. A luz é Jesus, prevalece contra as trevas. A morte não o venceu. Ele venceu as trevas com a sua morte e com a sua ressurreição. A palavra de Deus é a luz. Jesus é a luz. João começa o seu evangelho na eternidade. Diferente dos seus colegas de evangelho, Mateus, Marcos, Lucas, que são os sinóticos, têm a mesma visão. A visão de João é diferente. João começa o seu evangelho na eternidade. Os outros começam o seu evangelho, cada um na genealogia ou nas curas, nos milagres de Jesus. Tem o endereço certo, os judeus. João, ele prega para os gentios e para os judeus. Jesus é Logos, e o Logos eterno de Deus liga as nações, liga os judeus aos gentios, os gentios aos judeus, liga todos os povos e nos liga a Deus. O Logos eterno é o verbo de ação, é o agente de Deus e é o verbo de ligação que liga Deus a nós e nós a Deus. Reconciliação. Por isso, reconcilia-te. A sua resposta é essa: você só tem um direito, de se reconciliar, de pedir perdão, de voltar. Só esse o direito, de baixar a cabeça, de confessar. Essa é a sua esperança. Essa é a sua esperança. Comece o ano eternizando as suas ações.
João escreveu o Evangelho eternizando suas palavras. No princípio era Deus. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Eternize as suas ações. Tome uma atitude. Creia em Deus. Volte para Deus. Deus te abençoe e te dê um ano de paz na presença do Senhor Jesus. Amém. Vamos cantar? Vamos cantar? Vamos responder? Cantaremos o hino 399 do cantor cristão, Cantarei de Cristo. Cantaremos a primeira e a última estrofe. Será o hino 399 do cantor cristão. O 399 do cantor cristão, é isso? A primeira e a última estrofe. A primeira, a terceira e a última. Ele sobre
Oremos. Santo Deus, eterno Pai, obrigado, Senhor, pela revelação da criação, pela revelação na eternidade, pela revelação na criação, pela revelação na redenção, com Cristo, com a luz, com o agente da criação, com o executivo da criação, com Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Senhor, como o Senhor nos ama tanto que encarnou, que veio para viver entre nós, para morrer por nós. Senhor Deus, nosso Pai, nosso Criador, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias, Deus de toda a consolação, o Senhor é conosco. Nós te agradecemos, nós te louvamos, nós estamos aqui para te agradar, para te louvar. Recebe, Senhor Deus, o culto que a ti prestamos. Recebe, Senhor Deus, esse ano que entregamos a ti, consagramos nossas vidas, nossas famílias no teu altar. Tudo que somos é do Senhor, porque o Senhor criou todas as coisas. Tudo que temos é do Senhor. A nossa vida é o Senhor. Nossa esperança é o Senhor. Ó Deus, agrada-te de nós em Jesus Cristo. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, consolação e a comunhão do Espírito Santo sejam derramados sobre todos nós, sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, desde agora e para sempre. Amém. Amém. Está encerrado o culto, irmãos. Boa semana para todos. Deus abençoe sua bela família.